Pacotão Fla-Flu, tá, Renato? Pedro, muito bem-vindo. Um beijo pra você. Tudo bem, Glaucia? Um beijo pra você, abraço Renato, Calçade, todos que estão por aí, os companheiros também, quem assiste a gente. Olha, Flamengo vem dessa classificação, essa ótima classificação diante do Atlético Paranaense, mais uma vez superou o Furacão lá em Curitiba, mas está vivo nas três frentes, só que para ficar ainda mais vivo no Campeonato Brasileiro, seria muito bom vencer esse Fla-Flu, né? Até porque o Botafogo joga um dia antes, se vencer o Bragantino pode abrir 13 pontos ali na ponta, o Flamengo vem em segundo lugar, 10 pontos atrás, então tem que recuperar bastante aí para seguir a caça ao líder Botafogo. Para essa partida contra o Fluminense, esse clássico sempre muito acirrado, o Cícero destacou aí os confrontos desse ano, tá lá e cá e tal, o Fluminense até levou a melhor na disputa de títulos, o Flamengo eliminou na Copa do Brasil, mas o Flamengo tem três desfalques praticamente, né? Dois desfalques por suspensão, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas ficam fora. Tendência, Léo Pereira retornar ao time titular, ele voltou à equipe no jogo contra o Atlético Paranaense, mas entrou na segunda etapa, ele que voltava de lesão depois de um tempo, problema muscular, então ele ficou no banco lá contra o Furacão e entrou no segundo tempo. E o Felipe Luiz deve ter a sua oportunidade, ele que não conta tantos minutos assim sob a gestão do Sampaoli. Então deve ser o substituto. Às vezes o Léo Pereira faz, às vezes, de lateral esquerdo ali, às vezes um falso lateral esquerdo, mas quando tem a possibilidade de utilizar o Fabrício Bruno, que não vai ser o caso desta vez. Dali para frente fica um pouquinho mais fácil, né? Você tem Everton Ribeiro, Gerson, Arrascaeta, o Gabigol, que vem sendo muito utilizado, mas a questão é o Pulgar. O Pulgar, ele acabou lesionado na partida contra o Atlético Paranaense, um incômodo, o Flamengo trata como um incômodo, mas ele ficou fora mesmo no aquecimento, nem jogou o jogo contra o Atlético Paranaense, foi substituído pelo Thiago Maia. O Alan entrou, fez a sua estreia, foi muito bem, foi elogiado internamente e tudo mais, a gente não pôde ouvir publicamente o Flamengo sobre isso, o técnico Sampaoli, então os companheiros ou o próprio Alan, mas ele foi considerada proveitosa a estreia dele, então tem chance de começar na equipe titular, quem sabe nessa vaga do Pulgar. Quem tem crescido bastante de rendimento é o Davi Luiz. Davi Luiz, um grande líder desse elenco do Flamengo, um jogador muito experiente, seleção brasileira, Europa, enfim, campeão agora de Libertadores, Copa do Brasil com o Flamengo. Viveu um momento um pouquinho difícil tecnicamente, mas agora recuperou toda a sua força, tem feito boas partidas, é um dos líderes do elenco e tem alguma declaraçãozinha do Davi Luiz aí, a Flá TV, a gente ouve agora ele falando um pouquinho sobre o momento Flamengo, vamos ouvir. Muito, muito difícil contra um adversário qualificado, um treinador qualificado, que hoje está tendo a oportunidade de ir para a seleção brasileira também, todo mundo sabe, mas cabe a nós continuarmos nessa linha de evolução e de construção da nossa identidade. Eu acho que foi o que a gente mais conseguiu agora nos últimos jogos, essa identidade, independente de estar jogando com a bola, com a posse, sem a bola, sabendo sofrer, sabendo jogar. Acho que essa é a evolução que a gente vem tendo e um clássico é sempre um clássico. Tá aí então o Davi Luiz, clássico é sempre um clássico, e esse Fla-Flu aflora demais aí os nervos da rapaziada, é sempre um clássico muito pegado, já há bastante tempo, né? O Fluminense tem incomodado bastante esse Flamengo e, enfim, vice-versa. O Flamengo ainda busca a contratação do Claudinho, que assinou com aqueles 15 milhões de euros, a gente já falava lá no início da semana, contempla questões de bônus e tudo mais, mas os russos querem mais. O negócio, a gente falou há algum tempo também, o Flamengo imaginava gastar entre 15 e 20 milhões de euros, mais ou menos, pelo Claudinho, mas claro, sempre puxando, até o Marcos Braz falou isso abertamente, sempre puxando para baixo e os russos puxando para cima. Então é nessa batida que o Flamengo vai levando aí, De La Cruz, bem difícil, sentado na multa, como diz o Marcos Braz, 16 milhões de dólares, então fica bem complicado.